Que dia é hoje, Sr. Edson? Hoje é dia 26 de junho de 2020. São exatamente 19 horas e 15 minutos. Numa sexta-feira. Sexta-feira. Certo. O que nós estamos fazendo? Nós estamos estudando a mini Bíblia Sagrada do Novo Testamento. Certo. Então, com os 4 evangelistas. Tá. E hoje vamos falar do Marcos, que vai ser o novo evangelista. Aí põe né? Almofada. É o seguinte, em 1971 começou a mediunidade do Sr. Edson e no ano de 2007 ele recebeu uma intuição para que ele lesse o Novo Testamento. E ele recebeu informação dos amigos espirituais dizendo o seguinte: vamos transformar o Novo Testamento em versos. Tudo bem? Podemos fazer isso? Sim, disse ele. E baseado nisso, ele fez uma apresentação em 11 de maio de 2007, onde ele prefacia Mateus, Marcos, Lucas e João com esse texto. A gente já fez uma leitura de Mateus e de João. Hoje nós vamos fazer uma leitura de Marcos e Mateus, Marcos, Lucas e Lucas, certo? Então vamos começar o bloquinho de Marcos, certo? Lê aqui primeiro. Marcos aqui, ó. Tá, mas lê aqui primeiro. Aí, começa aqui. Tá, mas apresentação. Você tem que apresentar o trabalho. Ó, mini Bíblia, pororó. Bem, então vamos lá. Hoje começar o Novo Testamento com os livros da minha Bíblia Sagrada, através dos amigos espirituais, que nos fala mini Bíblia Novo Testamento, resumo dos versos 4 evangelistas e Marcos hoje. E a apresentação é essa: amigo, leitor e confrade, com o objetivo de receber maiores esclarecimentos evangélicos, foi-nos aconselhado o estudo da Bíblia Sagrada. Embora reconhecidamente estando despreparado, aceitamos o desafio e iniciamos um estudo sobre a genealogia, vida, obras de Jesus, contado pelos evangelistas Mateus, Marcos, Lucas e João. Propomos-nos em aprender, na medida do possível, informar versando os capítulos e versículos editados da Boa Nova. Constatamos que o Novo Testamento poderia ser assim resumido: Mateus, 28 capítulos, Marcos, 16 capítulos, Lucas, 24 capítulos e João, 21 capítulos. Na incapacidade de escrever integralmente todos os textos sobre a vida e obra do médico Rabboni Nazareno, procuramos versar os fatos, parábolas, vida e obra de Jesus. Totalizaremos assim a Bíblia total do Novo Testamento, 891 estrofes, 3.592 versos, no sentido de AC e BD, de 4 versos, e certamente pecamos em equívocos, dada a nossa incapacidade. Porém, o esforço aí está à disposição crítica de amigos e confrades que se detiverem na leitura e que certamente se somarão neste sinergismo de bem maior, enviando-nos avaliações abençoadas, correções de inevitáveis enganos. 11 de maio de 2007. Desde já agradeço. Então vamos ver a mini Bíblia Sagrada, genealogia de Jesus, falado por Marcos. Tem uma apresentação do trabalho de Marcos, né, que a gente colheu nesses outros opúsculos normais da Bíblia, que fala o seguinte: Evangelho de Marcos. Evangelho segundo São Marcos, segundo livro do Novo Testamento,
Os indícios mais antigos relativos ao autor do Hino de Marcos provêm do historiador da igreja Eusébio de Cesareia, século III, que cita Pápias, um escritor ainda mais antigo. Este, por sua vez, cita uma afirmação relativa ao Evangelho de São Marcos, feita por uma figura mais remota, a quem chama de o presbítero. Em grego, presbíteros significa mais velho, e costumava dizer o presbítero Marcos, ao ser o intérprete de Pedro, escreveu com exatidão, mas não em ordem, o que recordava que havia sido dito e feito pelo Senhor. Na opinião de Pápias, o citado Marcos era João Marcos, primo de Barnabé, mencionado em Atos dos Apóstolos. Isso está em Hebreus 15, 37, 39. Em várias epístolas de Paulo, Colossenses 4, 10, 2 Timóteos 2, né? Não, 4, 10 e 2 em algarismo romano de Hebreus. Timóteo 4 e 11, Filipenses em 24 e em 1 Pedro 5, 13. No capítulo 13 de seu Evangelho, Marcos se refere à destruição de Jerusalém como um acontecimento iminente ou ocorrido recentemente. Em consequência, ainda que os especialistas não saibam se devem datar o texto pouco antes ou pouco depois de 70 depois de Cristo, é certo que ele não foi escrito muito distante desta data. Conteúdo do trabalho de Marcos, segundo esses historiadores, né? O Evangelho relata a história de Jesus adulto, no momento de seu batismo por João Batista até a sua crucificação, e a mensagem do anjo anunciando sua ressurreição. Descrevem a atividade de João Batista, o batismo de Jesus e sua tentação por Satã no deserto. Em seguida, o cenário é trasladado para Galileia, MC 1:14, e durante a maior parte do Evangelho, o leitor percorre por diversas regiões do norte da Palestina, especialmente os arredores do mar da Galileia, onde Jesus prega sobre o reino de Deus e a cura dos enfermos. Em seguida, Jesus dirige-se ao sul, MC 10:1, rumo à Judéia. No capítulo 2, até o final do Evangelho, os acontecimentos se desenvolvem em Jerusalém e em seus arredores, onde se desenrola a prisão, crucificação e o sepultamento de Jesus. Quando algumas mulheres dirigem-se à tumba para encarregarem-se do corpo, descobrem que está vazia. Um anjo então ordena-lhes comunicar o fato aos discípulos, mas elas, por temor, nada falam com ninguém. Existem duas tradições textuais para a conclusão do Evangelho.
A maioria dos manuscritos gregos tem um final longo, encerrados no capítulo 16, versículo 20. Existe uma versão que acaba no capítulo 16, versículo 8. Entre os especialistas, a opinião dominante é que a versão mais curta é a mais longa. Isto é, Marcos terminou seu evangelho em 16:8. Em um escriba do século II, considerando que o final era insatisfatório, baseou-se no evangelho de Lucas para propor uma conclusão mais acessível. Isso foi encontrado na enciclopédia Microsoft 1993-2001. Agora está aí, só é seu trabalho para o senhor ler. Qual que é o evangelho? Mateus, Marcos, é o de Marcos, né, que nós vamos ler? É isso aqui. Então agora a versão apresentada pelos amigos espirituais em versos do evangelho de Marcos. Lê direto, viu? Até sem falar capítulo, versículo. Não. Genealogia, vida e obra de Jesus, evangelista Marcos. Capítulo 1. É Marcos, evangelista, como diz bem Isaías, batizado por João Batista, pois o Cristo o permitia. Aparecendo no deserto e pregando o seu batismo, João Batista, ali por certo, bem simples, sem egoísmo, com cobertura de pelo, mel silvestre é o alimento gafanhoto, eis o selo que comia no momento. Na tentação de Jesus que, após ter batizado por Satanás ou Belzebu, foi o mestre então tentado. Diz o então dos seus apóstolos e a prisão de João Batista, dizia que seus postos ia ter por certa lista. É Simão também André, Tiago de Zebedeu, e pescadores que largaram as redes e obedeceu. E do endemoniado, fala pois assim dizendo, porque tens acompanhado? Saindo, foi se perdendo. A cura da sogra de Pedro, vê Jesus então a febre, expulsando nesse enredo, como foge certa lebre. A cura de um leproso que se pôs bem de joelho, fica limpo, é horroroso, o mestre bem deu um conselho. E também Cafarnaum, paralítico que estava, ajudado por algum, o mestre já o curava. A vocação de Levi, que sentado ali estava, passa mestre e diz, te vi, e então o acompanhava. A questão, pois, do jejum, questionavam já de João. Disse o mestre que a nenhum nas bodas jejuam, não. Jesus é Senhor do sábado, e demais vi bem Davi, com fome ultrapassado, se alimenta de pão ali. A cura de mãos mirradas, quando entrou na sinagoga, distorcida e enfaixada, faz a cura e não revoga. Os 12 da eleição é Pedro, Tiago e João, André, Felipe, então, Bartolomeu e Simão. E assim continuando, é Tomé, Tiago e Judas, e Tadeu cumprimentando da traição, não se muda. A blasfêmia dos escribas, dizendo de Jesus Cristo, que os demônios intriga, Jesus responde por isso. É família de Jesus que o mandaram chamar, diz que quem carrega a cruz é bem seu familiar. É a do semeador e as terras do caminho, dificuldades e ardor e também as de espinho. Parábola da candeia que se vê no velador, todos vêm e clareia para bom entendedor.
é do grão de mostarda e o tamanho que ele é, frutifica e se alarga, dependendo de sua fé. É de paz na tempestade e o mar alvoroçou, e temeram da verdade, mas Jesus apaziguou. E o endemoniado, que é morada, a sepultura, é Jesus autorizado, fez então a ruptura. Do Gadareno, Jesus Cristo o manda sair, diz que é a legião e por onde deva ir. A filha de Jairo também e a mulher que tinha fluxo receberam do além a cura sem mais refluxo. Pois Jesus assim sarou, filha de Jairo e Talita, o fluxo bem estancou, coisa que ninguém imita. E voltando a Nazaré, prega então o evangelho, Sodoma e Gomorra sem fé, menos rigor que os velhos. A morte de João Batista, Herodes comentava, a este tirei da lista, quem é este que falava? Degolado foi João, por capricho desse rei, não que fosse valentão, foi assim que encontrei, para agradar a mãe e também o seu capricho, na festa, se tinha pães, degola João por capricho. Dos pães a multiplicação, e ao mestre então seguiam, o povo, a multidão, não sabiam o que comiam, e Jesus multiplicou peixe e pão então, e após os dispensou, era grande a multidão. A mulher de Cananeia, greco-sírio, fenícia, diz a Jesus uma ideia, com amor, mas sem malícia. Diz o mestre da opção que alimenta os filhos, mas cachorrinhos em ação alimenta com brilhos. Diz então de sua fé aos que ali estão presentes, diz da bondade que é a mulher e alguns ausentes. Fermento dos fariseus que falavam não ser pão. Quanto cesto aos hebreus fez a multiplicação. Cada um que leve a cruz, ganhe o homem o seu quinhão. Se só de pão não tem luz, sigam-no na salvação. Eis aí a transfiguração de Moisés e de Elias, com Pedro, Tiago e João, de Jesus o que seria. E também jovem lunático, eis que o pai pede ao Senhor que ao fogo até aquático cai seu filho até de dor. Eis que o mestre ali ordena que saia esse imundo, dava dó e dava pena, liberte e vá pelo mundo. O maior do reino dos céus, quem quiser seja o menor, pois os grandes ficam léu, essa lei já é de cor. Quem não é contra é por nós. E também dizia João, da expulsão de alguns de vós, se é por nós, faça união. O divórcio comentado que repudia a mulher, fala do anunciado, faça o bem que quiser. Jesus abençoa a criança, deixar os pequeninos, não maltrate, não avança, é do reino os meninos. Mancebo de qualidade, querendo ganhar os céus, fala, mestre, diz a verdade, o que faço com troféus? Diz o mestre, completando, de tudo e bem me siga. Mas jovem gesticulando, ó mestre, não me obriga, que os filhos de Zebedeu, que os coloque ao seu lado, quem decide não sou eu, é meu pai amado. O cego de Jericó, Bartimeu e Otimeu, que de filho dava dó, diz que foi que mereceu. Rogava a todo mundo, e a Jesus se condoeu. Diz o mestre, veja o fundo, e que pois aconteceu. Volta Jesus a Jerusalém, sua entrada é triunfal, hosanas e muito amor, tudo é superficial. A figueira e purificação
Diz primeiro da figueira, sem frutos não há ação, não hoje, a vida inteira. Purifique então o templo, expulsa, pois, os cambistas. É do meu Pai, não é evento, não sejais exclusivista. Dos lavradores malvados, que plantou, pois, certa vinha, e depois foram cobrados, nada deram do que tinha. E o Senhor mandou bem mais outros servos, até seu filho, mataram-no e foi capaz, mas Aleu seguiu seu trilho. Interroga o tributo, diz o mestre da imagem, é por meu Pai que eu luto, não pela vadiagem. Dá a César o que for devido, que Deus o que é de Deus. Terás, pois, cumprido as leis de Deus e os meus. Saduceus e ressurreição perguntaram da mulher que 7 vezes em ação casou com o irmão que ela quer. No final, depois da morte, qual será verdadeiro, diz o mestre. Não tem corpos, são irmãos o mundo inteiro. O maior dos mandamentos de Jesus, primeiro Deus, e o segundo ensinamento, o próximo junto aos seus. Como filho de Cristo, filho de Davi, perguntando aos escribas, como é, pois, que ouvis que falamos dessa intriga? Se Davi chama Senhor, assentando à sua direita, fala assim do seu louvor, vede vós, não é espreita. Jesus censura os escribas que longas orações aparentam sem intrigas, mas devoram as vocações. Oferta da viúva pobre e Jesus o seu exemplo, grandes ofertas nobres que deixavam ali no templo. A viúva nada tinha, só um denário doou, mas valeu que toda a vinha que aos outros anunciou. O princípio que é das dores, perguntado pelos seus, respondendo que horrores aconteceram. Só Deus. Fim de mundo a se cumprir, terremotos e inundações. Diz que a lei bem há de vir, começa as lamentações. Continua o sermão, nunca houve coisa igual. Dos escolhidos que estão, diz o Pai, que pare o mal. O sermão e vigilância diz nem hora, nem que dia, nem os anjos com circunstância saberá da nostalgia. Diz que nem o filho e ninguém saberá daquela hora. Só o Pai que é do além saberá quando melhora. Consulta dos sacerdotes da Páscoa, bem lá no seu dia. Não era o Iscariote que lhe fazia agonia. É a Jesus que o prendessem, mas de bom bem não veriam, pois se o povo respondessem, esse estar bom não seria. O jantar, pois, em Betânia, e a mulher, com seu unguento, a mente bem quase sana, transferiu bem no momento. Denário do puro perfume derramou sobre a cabeça de Jesus com lume, e que o povo não esqueça. O preço da traição foi o Judas Iscariote. Recebeu sua porção em dinheiro ou em malote. E também a Santa Ceia, Jesus bem salientou. Um de vós dessa veia, bem aqui já entregou. E ficaram enternecidos todos que ali comiam, quase que estarrecido, sem saber o que fazia. Eis que Pedro é avisado por Jesus o que fazer, e depois ressuscitado o Evangelho deve ler. Mas é Pedro quem retruca, querendo justificar. Sua ideia é bem maluca, diz o mestre, vai negar. Getsamí, que está Jesus, pede então a vigilância, e enfrentemos nossa cruz sem tumulto e arrogância. Eis então Jesus é preso,
vemos Judas e sacerdote, beijando com o ileso, entregou então seu dote. O mestre os replicou, falando com mansidão: eis que o trancafiou diante da multidão. Jesus perante o sinédrio, testemunho, ali falavam, Jesus calado em tédio, enquanto todos blasfemavam. Pedro, então, nega Jesus, reconhecido, porém, uns que estavam com essa luz não conhecem ninguém. Insistindo então ali, eis o nega já 3 vezes, foi um galo que cantou por 2 vezes. Jesus perante Pilatos, esse então o interroga, diz porém qual é o fato, nada ali pois derroga. Como lei daquela lei, deveria libertar um infrator, não sei, ou então crucificar. Barrabás foi escolhido, e ficando então Jesus, o mestre mais oprimido, foi levado a uma cruz. Entregaram o Messias à mercê da multidão, se ele mesmo ali não via um erro, ou infração. Querendo assim soltar, segurando mais ainda, esse foi no seu vacilar, diz: de mira nada, então façais. Mas querendo agradar, satisfaz o seu pedido da multidão para açoitar e classificar o já vencido. Entregou assim Jesus para ser crucificado, carregando sua cruz para ser, pois, consumado. É na crucificação que Jesus chama o Pai, é com a oração, seguirei por onde vai. 2 ladrões ali do lado, bem sabiam do seu destino, um era justificado, o outro em desatino. Sepultura de Jesus é José de Arimateia, pede o corpo dessa luz, preparando, vê plateia. É então ressurreição, as Marias e Salomé, buscando a salvação com confiança e fé. Aparições de Jesus, que primeiro a Madalena diz que já viu da cruz e falou do seu dilema, mas nenhum acreditou, a cada um a versão. Ele então se apresentou aos 12, eis a visão. Diz que prega o evangelho a toda a humanidade, a criança, a moça, ao velho, e que faça caridade. Que o batismo seja feito, que as línguas bem falarão, que assista aos com defeito e a todos bem curarão. Finalizando o Marcos, todos que acreditaram, com recursos bem esparcos, podem então salvar. Nos capítulos registrados, 16, se escreveu, pois Marcos aqui contados, quem escreveu foi quem leu. Encerrou? Esse acabou. Tá, então vamos lá, presta atenção. 102. Ó, então vamos lá. Não, agora direto. A gente, não, espera, são blocos separados. O que a gente fez agora? A gente pegou Acabou o Marcos. Parte, né, desse trabalho, que é a mini Bíblia Sagrada, Genealogia, Vida e Obra de Jesus, resumo em versos dos 4 evangelhos. Espíritos diversos ajudaram a produzir essa obra. Então a gente já tem, para quem quiser ver as outras obras, basta escrever Edson Flauzino Sene, Evangelho de Mateus, Evangelho de Marcos, que é o que nós fizemos agora, Evangelho de João, que nós já fizemos, e Evangelho de Lucas, que vai ser o próximo da sequência aqui. Certo? Isso é. Presta atenção. A gente está fazendo bloco por bloco. A gente, por enquanto, está nesse bloco do Evangelho de Marcos, certo? A pergunta é a seguinte: alguma informação nova, alguma coisa, eu quero que o senhor analise, não tenha pressa, porque esse bloquinho é só para isso. Sim. Então, se a gente fechar ele, acabou, não tem jeito. Então, dá um tempinho, relaxa, vê se tem alguma novidade. Então, fala alguma coisa. Só uma coisinha rápida, rasteira. Vem uma pessoa de lá, com um livro grande desse tamanho assim, e mostrando, e falando.
confirmando que... Descreve essa pessoa. Não, o jeito, não a sei. roupa. Não está longe, tá bem assim, vai longe. O livro é tamanho de um... Nossa Senhora, grande, 50 centímetros de tamanho assim. É o jeito. Ele vem com o olho aberto, vem mostrou, conversando e vê o nosso aqui. Quer dizer, fazendo uma comparação. Entendi. E aí? Saca? Só isso? Posso encerrar esse bloco? Pode. Então tá.